Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, do componente de História. Vamos à nossa aula? Nossa aula de número 4, objeto de conhecimento, as revoluções inglesas e o princípio do liberalismo. Detalhamento, os princípios do liberalismo e características do liberalismo. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, faça as anotações necessárias e tenha uma ótima aula. Então, a nossa aula de número 4, irá tratar principalmente a respeito do termo liberalismo, ou liberalismo econômico. Lembrando, que estamos tratando de um mundo que está em mudanças, um mundo que está vindo, da influência dos ideais iluministas. Então, vamos tratar a respeito do liberalismo econômico. No século XVIII, o liberalismo econômico surgiu quando os estados nacionais estavam se constituindo. Assim, um grupo de pensadores criticavam o que eles consideravam uma excessiva intervenção do Estado na economia, deixando pouco espaço para a livre iniciativa. É importante atentarmos que estamos justamente falando desse mundo que está em constante mudança, um mundo que vem de monarquias, entrando em regimes, propriamente republicanos ou não, mas um mundo em mudança. É dentro desse período que, principalmente na Europa, você vai ter a institucionalização dos estados nacionais. É dentro desse período que você vai ter as regiões da Europa tomando as formações que nós conhecemos hoje dentro da geografia do mapa mundi. Então é um mundo extremamente em constante mudanças em todos os aspectos, sociais, políticos e econômicos. Os liberais rebatiam as ideias do mercantilismo e dos fisiocratas, que defendiam o controle do Estado na economia, através de monopólios, altíssimos impostos e proteção aos grêmios de profissões. Assim, o liberalismo econômico se caracteriza pela não intervenção do Estado na economia, a defesa da propriedade privada e a livre concorrência. Então, olha só como esse texto é extremamente importante, para a nossa aula, pois ele traz a diferença cabal, do mundo, um mundo que está mudando, que está aderindo ao pensamento liberal. Esse pensamento liberal, ele traz consigo mudanças drásticas, principalmente na economia, pois nós temos agora o pensar da livre concorrência, o pensar da não intervenção do Estado. Então é o quê? É a diminuição do poder, esse poder que estava concentrado na mão dos monarcas, ele vai o quê? Ele vai fluindo, ele vai se dispersando e tornando-se cada vez menos amarrado ao Estado. Então é importante atentarmos que, dentro do período do século XVIII, nós temos mudanças estruturais no mundo. É importante atentarmos que o mundo como um todo vai sofrer mudanças. É claro que, quando tratamos de história, é importante atentarmos que as mudanças são lentas e graduais.
né? Estamos acostumados com um mundo que é muito rápido. As informações acontecem, né? O fato acontece e, de um modo geral, já está nos nossos celulares a notícia. Estamos falando de um mundo do século XVIII. Né? É um mundo um pouco mais lento, né? Na qual as informações elas percorrem de modo mais lento, afinal de contas não tínhamos internet. Então, as informações ocorriam, né, de modo muito mais lento e gradual, mas ocorriam. Né? Então é importante atentarmos que estamos falando agora, nesse momento, principalmente do mundo europeu, mas é importante atentarmos que chegará um momento que falaremos ao Brasil, né? E essas mudanças elas não ocorreram de modo concomitante, né? Ocorreram em momentos diferentes. Afinal de contas, estamos falando de um mundo do século XVIII, com um tempo muito diferente do nosso. A expressão em francês le fazer, le passer, deixar e fazer, deixar e passar, né? Vai desculpando aí o francês enrolado do professor. Resume um princípio caro aos liberais, que defende a liberdade econômica. Olha só como esse termo ele aparece muitas vezes, né? Liberdade. Você entende o quê? Que é um povo que anseia liberdade. Né? Então, quando a gente pensa no mundo do século XVIII, né, são pessoas, é uma sociedade que quer liberdade. Liberdade não somente econômica, mas uma liberdade social e política. Afinal de contas, é uma sociedade que estava estritamente amarrada às vontades dos monarcas. Então, você percebe que essa palavra liberdade ela vai estar presente durante, né, a nossa aula e durante, né, qualquer assunto que se trate a respeito do século XVIII. Né? Para os liberais, o indivíduo é o agente econômico. Olha só, o indivíduo, a individualidade é diferente do Estado, né? Que é o todo, a organização geral. Então, o pensamento do século XVIII, do liberalismo econômico, ele começa a dar voz para aqueles que eram basicamente somente uma massa. Né? Então, busca-se a individualidade, a liberdade do indivíduo. E por este motivo, o Estado não deve interferir nas atividades econômicas com muitas regras. Se há algum desajuste, o próprio mercado o corrigirá naturalmente, ou seja, é autorregulador. Eu acho que essa expressão, né, o próprio mercado, corrigirá naturalmente, ou seja, autorregulador, nos remete a um termo muito importante, que é o termo da mão invisível do Adam Smith. Então, para você perceber como a história ela está estritamente conectada, como os assuntos, né, eles vão se conectando. Então é por isso que é muito importante que você, né, esteja sempre muito atento aos assuntos que vão sendo tratados, pois eles possuem uma conexão. E uma aula, né, está conectada com a outra, seja com termos ou seja até mesmo com figuras históricas. E agora, nesse momento, vamos visualizar de um modo, né, mais físico as diferenças entre o sistema anterior e o sistema que está sendo implementado a partir do século XVIII. Vamos lá. Mercantilismo de um lado, liberalismo de outro. Aí você lê, né? Liberalismo, já lembra de liberdade. Quando você lembra de liberdade, você lembra de século XVIII, você lembra do movimento iluminista, que quer se libertar da mão das monarquias. Né?
Vamos lá. Primeira característica. O mercantilismo apresenta a intervenção do Estado, né? A intervenção ferrenha do Estado. Professor, mas como que o Estado intervém? Impostos, principalmente, né? Assim como os impostos que temos hoje, antigamente eles já existiam. Então você tem o Estado arrecadando, né, dinheiro, riqueza, através dos impostos. Tudo aquilo que é comercializado, um percentual, ele vai para o Tesouro Nacional. Então você tem o quê? O Estado agindo de modo ferrenho, principalmente através de impostos. O liberalismo, né, ele quer a libertação, então ele quer a não intervenção do Estado. Não, o Estado ele não precisa ficar intervindo com tantos impostos. Ele precisa, né, deixar que a economia corra de modo livre. Então, prega-se o quê? O Estado ele não precisa ficar intervindo muito no ambiente econômico. Ele está como um agente regulador para manter a ordem, né, para cumprir as leis. Mas quando se trata da economia, deixa que as próprias empresas, que os próprios indivíduos, eles se autorregulam, né? Vamos lá, a próxima diferença entre esses dois momentos da história. O mercantilismo pregava o metalismo. O que seria o metalismo, professor? Metalismo vem justamente, né, de metais preciosos. Até hoje você tem metais preciosos como o ouro, né, diamante. Então, naquele período não era diferente. Esses metais, eles eram também, ainda eram, na verdade, já eram considerados preciosos, né? E diante do mercantilismo, né, anteriormente ao século XVIII, você tem as nações, né, essas monarquias, em busca feroz, né, por esses tesouros, por esses metais preciosos. Diferentemente do liberalismo, que já vai pregar uma política de mercado, uma política mercadológica. Então, trabalha-se também com os metais preciosos, mas nós ampliamos, né, a nossa gama para o quê? Para os produtos. Então você vai ter a lei da oferta e da procura. É essa a lei que vai reger, né, o mercado, e não uma busca incessante, maluca, quase que voraz, né, pelos metais preciosos. A nossa nação só vai ser considerada rica se nós tivermos ouro. Quanto mais ouro tivermos, quanto mais diamantes tivermos, a nossa nação vai ser considerada rica. Não. Agora, a partir do século XVIII, com o pensamento liberal, você vai pensar o quê? Na exportação e importação de produtos, a questão da oferta e da procura. O que o mundo está procurando? O que o meu país pode ofertar, né? Que não é algo muito diferente dos dias de hoje. Você considera-se, né, uma nação que é rica a partir do seu parque industrial, a partir daquilo que ela oferece para o mundo e daquilo que o mundo vem procurar naquele país. Então, o pensamento liberal, ele é um pensamento muito mais próximo do nosso dia a dia hoje, do funcionamento mercadológico, econômico do hoje. Vamos, né, a mais uma diferença. Monopólio comercial no mercantilismo. Você tem monopólio. Vamos dividir essa palavrinha aqui? Dentro do estudo da história, é fundamental você compreender palavras.
O estudo da história, ele está atrelado ao estudo das palavras. Então, se você sabe o significado das palavras, tudo se torna muito mais fácil. Mono, né? Pólio, um polo. Então, você tem, dentro da visão mercantilista, né, polo comercial. Você tem o quê? Aquela nação trazendo para si, né, centralizando o comércio. Você tem aquela nação na tentativa, né, de organizar a economia sempre centralizado nela. Então, você tem dentro do período mercantilista esse monopólio, a busca pelo monopólio comercial. A busca não, né, pelas relações internacionais entre os países, não. É o meu país pelo meu país. Eu quero ser rico e eu quero um monopólio comercial. Eu quero comandar o comércio no mundo, né? A busca pela, vamos dizer assim, né? A busca pelo comando comercial mundial. Diferentemente do liberalismo, que apresenta uma livre concorrência. O que seria isso? Olha, o comércio mundial, ele tem que ser aberto a todos, né? O mundo foi feito através, né, das conexões entre os países, entre os povos. Então, você não pode querer que um país só tenha comércio com o outro, esse monopólio. Não, 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 não. Nada disso. O que se prega a partir do liberalismo? A livre concorrência. Então, o que isso significa? Temos um mundo e que esse mundo está conectado, né? Vamos supor, Brasil, não preciso só comprar de Portugal ou só vender para Portugal. É a livre concorrência. Eu posso vender para Portugal, mas também vender para a Inglaterra. Ou eu posso comprar dos Estados Unidos, mas também posso comprar o mesmo produto da Inglaterra. É a livre concorrência, né? Então, com o liberalismo, você abre as fronteiras para a livre concorrência. É a questão da oferta e da procura. Quem vai oferecer aquele produto a menor custo, a um preço melhor, né? Então, o liberalismo é justamente a liberdade, liberalismo, liberar, né? Soltar das amarras dos monarcas. E vamos, né, à nossa última característica, que é justamente o protecionismo, que está dentro, né, dessa explicação anterior do monopólio comercial. O que é protecionismo? O que é essa palavra, né? Quando você fala protecionismo, essa palavra te lembra proteção, né? Então você tem o quê? Os países, o mundo tentando se fechar, proteger os seus mercados. Aí vem a questão do monopólio comercial, né? Vamos dar um exemplo, o Brasil só poderia ter comércio com Portugal. Comprar e vender somente com Portugal. Isso é o quê? A proteção. Não, essa minha relação ela tem que ser protegida. É só eu e você. Diferentemente do liberalismo, né? Que é o livre comércio, a livre concorrência. Então você quebra com essas amarras do mercado e você expande para a livre concorrência. Você tem o quê? Um mundo agora, né, cada vez mais tecnológico. Já estamos falando de século XVIII, é um mundo cada vez mais tecnológico, né? É um mundo de revolução industrial. Então é um mundo cada vez mais conectado. É um mundo que já não permite esse protecionismo. Então estamos falando das mudanças literais do nosso planeta. É esse o papel da história. O papel da história é te ajudar a entender, né, desde o passado tão distante ao presente.
Então a história ela faz essas conexões para te ajudar a entender, né, as mudanças no mundo. E estamos falando justamente de uma mudança extremamente importante, que é justamente a mudança das relações comerciais, das relações políticas e das relações sociais, né? O século XVIII é um século muito importante. Vamos adiante. Características do liberalismo: ampla e livre concorrência de mercado, individualismo, diminuição das barreiras econômicas, liberdade ideológica de expressão e instituição da lei, da oferta e da procura. Bom, essas são as principais características do liberalismo. Essa ampla e livre concorrência que vem quebrando com o passado mercantilista, de monopólio, de proteção, né? Então, o liberalismo, ele quer libertar das correntes do mercantilismo, do monopólio, da proteção, né? Agora, você tem a filosofia do individualismo. É o quê? Não estamos mais, né, presos a um Estado. Agora, o indivíduo, ele não está mais preso a um rei, somente às ordens de um monarca. O indivíduo, ele pode caminhar por si. Ele é livre. Né? Esse é o ponto fundamental, que é aquilo que foi tratado na Revolução Francesa. Né? A liberdade, a conquistas de direitos e deveres. Então, o pensamento liberal, ele traz justamente, né, o indivíduo, a forma com que o indivíduo consegue se encaixar na sociedade e trilhar o seu caminho, sem as amarras, né, e sem o comando do pensamento e do agir de um monarca. Então, o pensamento liberal está atrelado à liberdade. Toda vez que você for ler um texto, que você for resolver uma questão e que lá aparecer século XVIII, opa, já tem que surgir aí, né, essas informações. Século XVIII, eu acho que o professor já me falou sobre o século XVIII. No século XVIII o mundo está mudando. O mundo está querendo ser livre. O mundo quer quebrar com as amarras, né, da monarquia, do pensar mercantilista, protecionista. Tudo bem? Legado do pensamento liberal. Aquilo, né, que vínhamos tratando durante a aula, os direitos civis e individuais. É importante atentarmos que estamos falando de um mundo anterior, né, completamente nas mãos de o poder centralizado na vontade de do monarca. Então, um mundo regado ao pensamento liberal é um mundo que tem anseio por liberdade, por direitos, tanto civis, quando falamos civis, falamos de sociedade como um todo, mas também de individualidade. O direito, ele não é somente para o todo, ele é também individual. Todos nós, perante a sociedade, temos os nossos direitos individuais e também como um grupo que vive junto. Democracia representativa. E aí você tem o termo democracia sendo fundamental para o pensamento liberal. Afinal de contas, como já falamos, um mundo anterior ao pensar do século XVIII é um mundo amarrado. É um mundo centralizado no desejo de E agora, com o pensamento liberal, com o pensamento iluminista,
você tem a busca pela democracia, pelo povo no poder. Povo, cracia, poder. A busca pela representatividade do povo, né? Então, você entende que as mudanças do mundo, elas partem de direitos básicos. Todos nós queremos ser livres. Como é bom ser livre, né? Então, hoje, se podemos nos expressar sem irmos para uma guilhotina ou sem, né, sofrermos, de um modo geral, na pele, repressão, é graças a um pensamento que surge lá no século XVII, começa a ser implementado de fato a partir do século XVIII, né? E nós temos o quê? Esse mundo mudando, esse mundo cada vez mais próximo àqueles que vivemos. Um mundo que anseia por democracia. Vamos lá. Esse legado do pensamento liberal está pautado justamente no progresso, no avanço, na inovação. Estamos falando de um mundo, né, que já vive a Revolução Industrial, que vai ser tratada de modo, né, mais esmiuçado. É um mundo inovador, como vemos na imagem. Olha só, é importante, ó, tá aí um ponto importante para nos atentarmos, hein? Leitura de imagem. Olha o que a imagem nos mostra. Punhos acirrados ao céu. Um punho carregando uma balança que está equilibrada. É justamente o anseio de um povo, que é a busca pelo equilíbrio, pela equidade entre as pessoas. E justamente dentro desse legado do pensamento liberal temos o Estado de Direito, que é justamente os direitos, né, individuais, civis, direitos, deveres, né, aquele conjunto de regras que regem uma sociedade. É importante atentarmos a uma revolução, né, a ponto de que essa revolução, conjuntamente com a Revolução Francesa, ela vai deixar um legado preciosíssimo diante do século XVIII, que é a Revolução Americana. Essa Revolução Americana vai ser importantíssima diante desse mundo do século XVIII. Afinal de contas, por que, professor, ela é tão importante? Vamos lá. A Revolução Americana, ela traz o aumento do controle colonial, né? Essa revolução, na verdade, corrigindo, a Revolução Americana, ela parte do momento em que a monarquia inglesa aumenta o controle colonial. Ela taxa novos impostos para a sua colônia americana. E isso traz o quê? Revolta. Afinal de contas, estamos falando de um mundo, né, que prega liberdades. E aí você tem o quê? O ponto de partida da Revolução Americana, que é a festa do chá de Boston, né? A festa de chá de Boston, que foi uma revolta social contra a imposição da Inglaterra desses novos impostos. É um mundo que anseia por liberdade, então não vai se aceitar um controle maior, novos impostos. Você tem, diante desse contexto da busca pela liberdade, a Guerra de Independência Americana, que vai ser um embate entre colonos americanos, né, que estão brigando ali pelo controle da monarquia inglesa, e, com a vitória, a Constituição Americana será, né, assinada em 1787. Então, a fim de finalizar a nossa aula, é importante, né, visualizarmos esse caminho, essa busca pelas liberdades individuais, né, e como exemplo a Revolução Americana,
que vai ser o quê? Essa revolta de um povo que não aguenta mais a intervenção do Estado, a taxação cada vez maior e que instaura uma Constituição, que é a Constituição americana, que será base, né, para outras constituições, inclusive a Constituição brasileira. Sendo assim, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham feito as anotações necessárias.